professor Glauco me deu a oportunidade de falar com vocês hoje sobre o tema quantidade de movimento e impulso, tá? Momento linear, é o que a gente chama de momento linear. Essa grandeza física, às vezes, é uma grandeza física que os alunos não entendem bem o que ela quer dizer, por incrível que pareça. Se eu falar velocidade, você entende bem o que é velocidade, porque você vivencia isso, mas isso aqui você vivencia também. Essa coisa faz parte do seu dia a dia. Mas se eu falar para você de velocidade, você entende. De aceleração, você entende. Mas eu falo, quantidade de movimento, que carniça é essa? O que é isso? Então vocês já devem estar falando sobre movimento desde o início do curso com o professor Glauco. Estudaram a cinemática, com certeza, a cinemática todinha. Provavelmente estudaram a cinemática todinha. E a cinemática é o quê? É a parte da mecânica que vai fazer o quê? Vai descrever o movimento dos corpos utilizando duas ferramentas matemáticas que, no final de contas, é uma só. Funções e gráficos. Então, na cinemática, nós usamos essas duas ferramentas matemáticas para poder descrever o movimento de um ponto de vista matemático. Então, na cinemática, a gente simplesmente faz a descrição matemática do movimento. Para quê? Para que a gente descreve matematicamente o movimento? Porque a física tem um complexo de mãe de Ná. O que é o complexo de mãe de Ná? É de tentar prever o futuro. A física tem isso. Dadas as condições iniciais de um movimento, eu quero saber, em qualquer instante, onde aquele corpo vai estar. A cinemática faz isso, descrevendo por meio de funções, de equações e de gráficos que vocês tiveram a oportunidade de ver. Mas em nenhum momento vocês pararam para estudar, por exemplo, o quanto de movimento um corpo pode ter. Se tivesse uma grandeza física em que eu pudesse mensurar, em que eu pudesse medir, em que eu pudesse indicar qual é a intensidade do movimento de um corpo. Essa grandeza física existe e o nome dela é quantidade de movimento. Quantidade de movimento, turma, quantidade de movimento. Oi, quantidade de movimento. Pô, gente, que isso, tá? Devagar o pessoal aprende, tá? Então, a quantidade de movimento é uma grandeza física que é capaz de indicar a intensidade de um movimento. E aí uma coisa você já sabe, é Luana seu nome, né? Amanda. Juliana. Não? Maria Luísa. Maria Luísa, seu salário valoriza. Muito bem. Dona Maria Luísa, quando eu falo então em intensidade de movimento, qual é a primeira grandeza física que vem na sua cabeça? Velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. É óbvio isso. O que não parece tão óbvio é estar relacionado também com o quê? Massa. Não parece tão óbvio assim. O que tem a ver massa com isso? É só você parar e pensar numa coisa. Pense na seguinte coisa. Um up a 80 km por hora. É uma coisa. Uma carreta carregada de cimento a 80 km por hora é outra. E tanto é verdade que quem mora na roça como eu aqui em Sobradinho, aqui provavelmente não tem ninguém, mas na roça aqui em Sobradinho, você desce aqui a BR-020 aqui do Colorado para baixo, tem um limite de velocidade diferente para carro grande e para carro pequeno. Por que será? Porque a massa influencia na intensidade do movimento dos corpos. E aí, para você parar um up a 80 km por hora é uma coisa. Para você parar uma carreta carregada de cimento que vem lá da Ciplan a 80 km por hora é outra história. Tá vendo só? Por isso que também a gente leva em consideração, quando a gente fala sobre a intensidade do movimento dos corpos, a gente fala um pouco da sua... Isso, parabéns. Inércia. A inércia também tem a ver. Não só a velocidade, mas também a inércia. Então a gente pode descrever matematicamente, está aqui o carrinho. Não é um desenho tão bonito quanto o desenho do professor Glauco, porque ele é o mestre dos desenhos, eu sou muito ruim. Como é que é? Quem é esse aí? Betinho, filho do Glauco. Bota fé. Então, olha só. Eu não sou um bom desenhista, mas está aqui o meu carrinho. Esse carrinho está indo em um determinado sentido com uma velocidade.
Velocidade que eu estou dizendo que ela é o quê? Constantine, John? Tá vendo? Papai tá aí. Então, olha só. Como ele está em movimento em um determinado sentido, eu vou chamar esse sentido de positivo. Tudo bem? Por que eu vou chamar de positivo? Mas por que eu estou chamando de positivo? Poderia chamar de negativo? Mas por que eu estou chamando de positivo? Porque eu quero, pô. Eu quero. O referencial é meu. O referencial é uma escolha que você faz. Só que referencial é Maria Luísa. Referencial é assim. Você pode fazer a sua escolha? Pode, mas depois que casou com ele já era. É fiel até a morte. Entendeu? Simples assim. Você não pode começar a resolver um exercício de física adotando um referencial e no meio da resolução você volta. Muda tudo. Muda tudo. E sabe onde é que a gente costuma muito fazer isso? Lançamento oblíquo. Você diz que é positivo para cima e depois na descida você diz que é positivo de novo. Ué, que carniça é essa? Eu vi uma amiga na Universidade de Brasília, quando a gente estava fazendo física ainda, isso é quando a Terra ainda era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ela fez, a prova lá era de lançamento oblíquo. Ela acertou todas as questões, mas mudou o referencial nas questões quando... porque questão de lançamento oblíquo você conhece. Pede uma coisa, calcula a altura máxima, calcula o deslocamento máximo, tempo de subida, tempo de descida. Aí ela mudava o referencial cada vez que ia calcular o negócio dele. O professor deu 0. Ela acertou todas as respostas, mas deu 0. Tá? Então é preciso ter muito cuidado com o referencial. Mesmo que você não adote o referencial, você implicitamente, inconscientemente, no seu coração, na sua alma, você está adotando o referencial. Tá bom? O referencial é importante principalmente quando a gente trabalha com grandezas físicas cuja natureza matemática é vetorial. É importantíssimo, tá bom? Então, já que a gente aprendeu que quantidade de movimento tem a ver com massa e tem a ver com velocidade, vamos escrever isso aqui que a gente falou. Ora, quantidade de movimento, portanto, é uma grandeza física que é igual ao produto da massa pela velocidade. Pasmem. Isso, quando eu falar pasmem, vocês se assustam, tá? Devagarzinho a gente pega, né? Só preciso dizer para você uma coisa aqui. Essa grandeza física, ela é vetorial. E se é vetorial, tem que ter setinha em cima, né? Quantidade de movimento, portanto, é o produto da massa pela velocidade. Temos, portanto, aqui o quê? Nós temos uma grandeza escalar multiplicada por uma grandeza vetorial. O resultado vai ser outra grandeza vetorial, cuja direção e sentido tem a mesma direção e sentido da velocidade. Do you sacation? Joy? Eu falo inglês de vez em quando, tá? Então, olha só. Isso aqui é o que a gente chama de quantidade de movimento. Estou me preparando para as broncas depois do professor Glauco, porque ele vai falar que eu brinco demais. Quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento, vamos falar sobre ela. Tem uma unidade de medida, pasmem. Tem uma unidade de medida, assim como trabalho também tinha uma unidade de medida. Trabalho, força vezes deslocamento. Força em Newton, deslocamento em metros. Então, trabalho recebe o nome, a unidade de medida, newtons vezes metro, certo? Que recebe o nome especial de joule, né? Então, aqui nós temos que portanto, uma grandeza vetorial. A unidade de medida de quantidade de movimento, portanto, ela vai ser massa no sistema internacional é quilogramas, velocidade metros por segundo. Aí não existe um apelido especial para isso, vai ser isso aqui mesmo, tá bom? Sempre assim. Bom, e aí o que mais que a gente tem para falar sobre a quantidade de movimento? É uma grandeza vetorial, então você tem como calcular uma intensidade. Como é que você calcula a intensidade? Pasmem! Isso, a intensidade você calcula assim, quantidade de movimento
Massa vezes velocidade. Ih, professor, escreveu de novo a mesma coisa? É a mesma coisa? Não. Aqui eu tenho uma igualdade vetorial. Quando eu estou fazendo assim, eu estou falando do módulo dessa grandeza física. Cuidado. Cuidado. Existe quantidade de movimento negativa? Sim ou não? Sim. Valendo 2 entradas para assistir ao filme Os 10 Mandamentos. Vamos lá, vai ganhar uma camisa autografada pelo bispo Edir Macedo, inclusive, tá? Olha só, deixa eu falar para vocês. A quantidade de movimento, do jeito que está aqui, eu estou pedindo só o módulo. Eu posso colocar a setinha e colocar as barrinhas também, do jeito que está aqui, ou então eu uso sem as barrinhas, como às vezes vocês encontram nos livros também, tá? Mas isso aqui era diferente do que estava aqui, tá? Então, a intensidade é o produto da massa pelo módulo da velocidade. Existe quantidade de movimento negativa? Existe. O que significa uma quantidade de movimento negativo? Já estou eu indo para longe. Que a velocidade está no sentido oposto ao sentido positivo que a gente determinou. Tá? Existe quantidade de movimento negativa porque a massa é negativa? Eita, não existe. Até hoje a gente não descobriu massa negativa, não sabe nem o que é direito massa. Os caras estão falando do bóson de Higgs, que é o que dá massa às partículas, e não entendemos bem isso. Mas massa negativa não foi encontrada na natureza ainda, tá bom? E provavelmente não vai ser encontrada, sei lá, já que, né, vai que encontra, né? Tá? Tem que ter cuidado com isso aqui. Qual é o grande problema de trabalhar com momento linear, com impulso e quantidade de movimento? É que os alunos esquecem que estão trabalhando com uma grandeza vetorial. Aí erram. Você não trabalha aqui usando as mesmas operações matemáticas que você utiliza quando trabalha com conservação de energia. Porque trabalha um escalar, energia é um escalar. Aqui não, quantidade de movimento é um vetor. Aí as operações matemáticas envolvendo quantidade de movimento vai envolver aquelas regrinhas de soma, de subtração, de vetores que o professor Glauco já deve ter ensinado para vocês. Tá? Tem que ter cuidado com isso. Tá? Porque é muito fácil quando você trabalha em uma única dimensão, mas quando você parte para 2 dimensões, aí você tem que fazer soma, subtração de quantidade de movimento, principalmente quando for aplicar o teorema do impulso, que diz que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Você vai pegar a variação de 2 quantidades que são vetoriais. Tem que fazer isso uma subtração vetorial. Aí não pode esquecer isso. E muita gente erra porque esquece. Tem que ter cuidado com isso, tá? Então, se é um vetor, tem intensidade. E se tem intensidade, também tem direção e... Isso, e aí a direção e sentido é a mesma de quem? Do vetor velocidade. Quer dizer que se a velocidade desse carrinho está da esquerda para a direita, a quantidade de movimento dele também está da esquerda para a direita. Tá bom? Uma coisa importante também, a quantidade de movimento ela é medida em um instante de tempo. Ela é medida em um instante de tempo, tá? Bom, se ela é medida em um instante de tempo, essa velocidade aqui é a velocidade instantânea. Ué, mas a velocidade desse corpo não pode mudar? Pode ou não pode? Se mudar a velocidade, muda a quantidade de movimento. Mas o que muda a velocidade de um corpo? A aceleração. E o que produz a aceleração? Uma força. Uma força produz uma aceleração. Mas é qualquer força? É uma força resultante diferente de zero. Tudo bem? Só que eu posso aplicar a força de maneiras diferentes. Gente, preste atenção. O professor Glauco já falou com vocês de hidrostática? Não. Mas você sabe que quando você relaciona força com área, você tem pressão. Mas você pode relacionar força com distância, e você tem o quê? Trabalho. E você pode relacionar força com tempo, e aí pasmem. Quando você relaciona força com tempo, você tem uma grandeza física nova chamada
impulso. E o impulso já é diferente um pouquinho da quantidade de movimento. Maria Luísa. Porque a quantidade de movimento é uma grandeza que você mede em um instante. Mas o impulso é uma grandeza que você mede em um intervalo de tempo. Por quê? Porque uma força qualquer que atua sobre um corpo durante um segundo produz um efeito. Mas se essa mesma força durar 5 segundos, vai produzir um efeito diferente. Então eu tenho que ter uma grandeza física para dizer, para mostrar para a gente qual é essa diferença. Os efeitos são diferentes. A força tem efeito no tempo. O efeito temporal da força se chama impulso. O efeito espacial da força se chama trabalho. Não é interessante? É interessante quando você olha para essas coisas assim, não é só decorar a fórmula. Eu estou só falando de, olha só, o tempo todo falando para você de quantidade de movimento, para você entender o que ela quer dizer. Estou falando de impulso para você entender o que ela quer dizer. Senão eu chegaria aqui e simplesmente faria o quê? A fórmula é essa. A fórmula é essa. Primeira questão. Você aprendeu física? Valeu o dinheiro que você empregou? Não. Você quer aprender física. Porque você quer passar de verdade na prova, você quer passar, mas você quer passar com força mesmo. Como é que passa com força? Gabaritando as 12 questões. É possível? Demais. 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 Tá? Então, você pode alcançar isso. Você não vai para a prova, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que se alguém pensar desse jeito aqui, o professor Glauco vai surtar com vocês. Você não vai para a prova de física para fazer 5 questões. 5 questões eles já te dão de graça. Você vai para fazer 12. E quem sabe consegue acertar 13. Bota fé? Sim. Vai que a gente consegue como é que se diz assim, considerar a relatividade e de repente de 12 questões sai 13. Você está entendendo? Então pensa bem. Não vai para fazer 5. Não vai pensando em fazer o mínimo, não, cara. São 8 meses estudando aqui para você chegar lá e fazer 5 questões que já dão de graça para você. Todo mundo sabe que tem 4, 5 questões de graça na prova da SpaceX. Tem ou não tem? Tem. Aquela questão do quem descobriu o Brasil? Letra A, Pedro Álvares. E letra B? Cabral. Letra C? Cabril. E por aí vai. Tem questão assim? Tem ou não tem? Tem. Eles já dão de graça. Se você for para fazer só 5, você está perdendo tempo aqui. Você está aqui estudando porque quer fazer as 12. Do you sacation? Yes. Então tá jóia. Então olha só. Então a grandeza física, né, que a gente está falando aqui agora é o impulso. O impulso é diferente um pouquinho da quantidade de movimento. Por quê? Porque o impulso é o efeito temporal da força F. E aí, pasmem. Impulso vai ser representado pela letra I. Olha só. De graça. Você tem o produto de um vetor por um escalar que tem como resultado outro vetor. Você tem o produto de um vetor por um escalar que tem como resultado outro vetor. Esse vetor tem que ter a mesma direção e sentido desse vetor que aqui está. Então, se eu aplicar uma força nesse sentido no carro, em um determinado intervalo de tempo, eu produzo aquilo que se chama impulso. Tá? No Sistema Internacional de Unidades, a gente vai medir impulso, unidade de impulso é igual a força que é medida em newtons e, pasmem, o tempo que é medido em segundos, tá? A direção e sentido desse impulso é a mesma direção da força. A intensidade, pasmem, módulo da força vezes o intervalo de tempo. Quando eu não coloco a setinha, eu estou dizendo que é o módulo da força apenas. E é uma maneira de você representar. Os livros usam muito isso, vocês podem ver. Eu gosto de usar isso para não carregar muita anotação. Fica escrevendo aquelas barrinhas, enche o saco, tá? Mas pode colocar as barrinhas se você for uma pessoa perfeccionista que deseja colocar as barrinhas, você pode colocar as barrinhas também. Vai que o cara vai dar uma nota na sua caligrafia também, na sua organização da prova, né? Vai lá, não, ela não acertou, mas eu vou dar uma notinha mais aqui. Vai não, hein? Não conta com isso, não. E aí, olha só, direção e sentido, a mesma direção da força.
E aí ela é medida em um intervalo de tempo. E o fato de dizer que a força tem efeito no tempo, o efeito temporal da força, é fácil de você entender. Quer ver só como é fácil de você entender? Já ouviram falar de airbag? Então, airbag. O carro está lá com uma determinada velocidade. De repente ele bate aquela pancada seca no muro. E a pessoa que estava dentro do carro em repouso em relação ao carro, na hora que o carro para, repentinamente ele vai com a cara. E a cara vai aonde? No volante, no painel do carro na hora. O painel do carro e o volante são duros? Vai machucar a cara do animal? Vai machucar a cara do animal. Alguém machucou a cara no volante aí? Você? Se tivesse um airbag na frente. É um ouro. Não é? Por quê? Porque o efeito que o airbag provoca, a força que ele vai sentir, né, que ele precisa ter para reduzir a quantidade de movimento dele, uma força aplicada no intervalo de tempo maior produz um impacto menor. A força aplicada em um intervalo de tempo maior, produz um impacto menor. Por quê? Porque o impulso que ele precisa ter para variar sua quantidade de movimento a zero, a quantidade de movimento da cara que está indo em direção ao volante. Para variar a quantidade de movimento da cara que está indo em direção ao volante, ele precisa de um determinado impulso. E aí, o impacto será tanto menor quanto maior for o intervalo de tempo. O estrago é menor. Vocês já ouviram falar, por exemplo, dos seus avós, dos seus pais? Às vezes eles comentam sobre os carros de antigamente, Maverick, Opaleira. Já ouviram falar? 6 cilindros, não sei o quê. Não é verdade? O que eles falam? Que os carros de hoje são muito frágeis. Os carros são frágeis demais. Não é verdade? Teve família que foi constituída sobre o capô de um Opala, por exemplo. Inteirinha. O cara teve 7 filhos, produzido ontem, no capô do Opala. Aguentava o Opala? Tenta fazer num Peugeot, PT. PT não, perda total. Perda total, entendeu? Porque deforma... Eu tô lembrando de você. Só. Você engordou um pouquinho, hein? Volta pra mim. O impacto é muito grande quando a estrutura não deforma com facilidade. Se a estrutura deforma com facilidade, você tem tempo de ação da força aumentado. Tempo de ação da força aumentado, menor o impacto. Tenta pular daqui de onde eu estou, sem dobrar os joelhos ao tocar o piso que está abaixo. Você vai sentir uma dor enorme na sua coluna. Mas ao pular aqui um pouquinho, você flexiona os joelhos. Você faz com que a força que você recebe no contato com o solo aumente o intervalo de tempo de ação. Aumentando o intervalo de tempo de ação, o impacto é menor. Por isso que os tênis têm amortecimento para correr. Por isso que a sua coluna vertebral tem discos cartilaginosos entre as vértebras. Para poder, na caminhada e no seu correr, na hora de correr, ele amortecer o impacto. Entenderam? Agora, o que o impulso tem a ver com a quantidade de movimento? O que é que o impulso tem a ver com a quantidade de movimento? Tem a ver que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Ei, você aprendeu sobre trabalho, depois aprendeu sobre energia. O que trabalho tem a ver com energia? Trabalho da força resultante é igual à variação da energia, teorema trabalho-energia ou teorema da energia cinética. É fácil a gente resumir a mecânica para vocês aqui. É fácil a gente resumir, tá? É fácil você resumir. A força relaciona com tempo, impulso. Força relaciona com distância, trabalho. E trabalho é o que faz variar a energia cinética. Se a força for conservativa, também é igual ao negativo da variação da energia potencial. Porque se a energia cinética aumenta, a potencial
diminui e por aí vai. Entendem o que eu estou falando? Então, assim, nós que já chegamos nesse nível de conhecimento de física, nós não podemos abordar as questões somente pensando em cinemática. E aí o cara aprende a física todinha, Sabrina. Ele aprende a física todinha e quando chega no dia da prova ele quer resolver usando função horária. Véi, na boa. Tenta por energia. Não rolou? Tenta por impulso. Não rolou? Aí vai na cinemática. Não rolou? Pede ajuda a Deus. Entendeu? É assim. O que o cara pensa logo na hora da prova, pegou uma questão de mecânica, a primeira coisa que vem na cabeça do viciado é equação de Torricelli. É mentira? É a primeira equação que vem na cabeça do viciado. Ele está resolvendo até questão de quê? Ele está resolvendo questão de ótica querendo mexer com a equação de Torricelli. Ele está resolvendo máquinas térmicas e quer tocar Torricelli lá dentro. Então não pensa assim. Está aí disponível para a gente ver, para a gente analisar. Mas às vezes se você utilizar energia, teorema trabalho-energia, sai bem mais fácil do que você ter que calcular uma aceleração. Se você utilizar impulso, igual a variação da quantidade de movimento, pode sair bem mais fácil do que você ter trabalho ainda para calcular uma aceleração. Sacaram? Então essa é a ideia, tá? Bom, impulso igual a variação da quantidade de movimento, tá? O impulso sendo igual a variação da quantidade de movimento é força resultante igual a variação da quantidade de movimento. E aí, pasmem. Olha só que massa. O impulso é, vou escrever aqui de novo, igual a variação da quantidade de movimento. Mas o impulso da força resultante é força resultante vezes delta T. E a variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tudo bem? Tranquilo? Aí olha só, força resultante vezes o intervalo de tempo, a quantidade de movimento final, massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Posso colocar em evidência? Então olha só, força resultante vezes ΔT é massa vezes velocidade menos velocidade inicial. Pasmem! O que é velocidade menos velocidade inicial? ΔV. Força resultante vezes ΔT é massa vezes ΔV. Eu passo esse ΔT para cá. Força resultante é massa ΔV sobre ΔT. ΔT. O que é ΔV sobre ΔT? E aí nós temos a famosa segunda lei de Newton. Pasmem! Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Olha só, nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando da mesma coisa. Percebem? Nós estamos falando da mesma coisa. Dizem os livros que Isaac Newton, quando escreveu a sua segunda lei, não escreveu dessa forma. Ele escreveu em termos de momento mesmo, em termos de quantidade de movimento, tá? Então, Newton, quando escreveu, ele escreveu utilizando algo parecido com isso aqui, só que na forma diferencial, tá? Que a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, não. Ele disse que F é igual à derivada temporal da quantidade de movimento de um corpo. E aí, quando você integra essa carniça, você chega, então, a uma expressão. Do you sacation? Entenderam? Tá? Isso aqui é extremamente importante para nós, tá? Só faltou eu falar uma coisinha aqui para vocês, que isso aqui só serve para calcular o impulso de uma força quando essa força for o quê? Constantine, John Constantine. Papai tá aí, tá? Se a força for variável, ou se a força for constante também, a gente vai utilizar um gráfico. Tem que ter um gráfico para você poder calcular a área abaixo desse gráfico, tá? Então, o impulso de uma força qualquer, tá? O impulso de uma força qualquer vai ser dado pela área abaixo de um gráfico, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vou desenhar um gráfico aqui bonitinho para vocês, está aqui no meu bolso. Só que eu vou desenhar um gráfico de forma geral, tá? Aqui você vai ter, então, a força medida em newtons,
o tempo medido em segundos, aqui o ponto de cruzamento de eixos, e aí você tem uma função que de repente faz uma curva dessa maneira. Isso aqui é uma função. Isso aqui é o que a gente chama de f de t. E vamos supor que você queira calcular o impulso do intervalo de tempo t1, do instante de tempo t1 até o instante t2. E aí, pasme, área abaixo do gráfico. Aí você calcula essa área. É lógico que não vai aparecer uma curva desse jeito para você calcular na prova. Você vai entender que eu estou escrevendo isso aqui para representar qualquer área. Estou representando uma área de uma forma genérica, tá? Poderia ser um quadrado? Poderia ser um retângulo? Poderia ser um triângulo, igual já caiu na prova da SpaceX há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás caiu uma questão para calcular o impulso de uma força e o cara deu um gráfico que era um triângulo, era fazer base vezes altura dividido por 2. Simples assim. E aí eu não falo para você que a SpaceX tem a mania de entregar 4 questões para vocês? Então vocês já chegam no dia da prova com 4 questões feitas. Porque você não está 8 meses aqui para acertar só 4 questões. Um texto da prova, você tem que acertar a prova toda. E trazer o gabarito para o professor Glauco. Simples assim. Tá bom? Então, e como é que a gente calcula isso aqui? Lá no cálculo existe, né, o que a gente chama de integral, a boa e velha cobrinha de sempre, tá? Integral definida que vai entre esses extremos de tempo de f de t dt, tá? Isso aqui você vai entender como sendo a maneira genérica que a gente tem para fazer o cálculo de uma área. E aí eu tenho certeza que vocês já viram isso nos livros por aí, inclusive em livros da bibliografia, não já viram? Já viram isso, tá? Não vamos entrar em detalhes com relação a isso, porque não há necessidade no nível de prova que vocês vão fazer. A SpaceX não cobra dos alunos, dos candidatos, o conhecimento de derivada integral. Mas saibam que isso aqui é apenas a maneira que eu tenho de representar de forma genérica o cálculo de uma área, tá? Porque se eu colocasse um quadrado, aí era lado ao quadrado. Se eu colocasse retângulo, base vezes altura, certo? Simples assim. Então, no lugar de representar a área de um quadrado, de um triângulo, de um retângulo, disso ou daquilo, eu coloquei o quê? Eu coloquei ali de forma genérica uma integralzinha bonitinha para você anotar no seu caderno e seu pai olhar e falar, caramba, velho, o moleque tá aprendendo integral, doido. É, mais ou menos isso, tá bom? Bom, vimos aqui quantidade de movimento, impulso, e isso aqui é o que a gente chama de teorema do impulso. Eu estou um pouco nervoso, tá, gente? Teorema do... Eu estou com vontade de ir ao banheiro. Teorema do impulso. Quando a gente fica nervoso, dá vontade de fazer xixi o tempo todo, não dá? Você já chega na prova com vontade de fazer xixi, não é? Vai 3 minutos depois, tem que voltar ao banheiro. Mais ou menos assim, não é? Então, eu estou nervoso, estou tremendo, tá? E falta a gente falar sobre o que aqui para a gente passar adiante, porque o tempo já está se esgotando, né? Falta meia hora ainda, né? Dá tempo da gente fazer exercícios, né? Algumas questões. Falta eu falar para vocês uma coisa. É que a quantidade de movimento de um sistema ou de um corpo também pode se conservar. Assim como a energia mecânica de um sistema se conserva, a quantidade de movimento também pode se conservar. E aí isso vai depender de algumas coisas, né? Por exemplo, quando a gente diz que a energia mecânica de um sistema se conserva? Na ausência de forças dissipativas, porque a força dissipativa pega a energia mecânica do sistema e pelo trabalho que essa força dissipativa realiza, ela transforma parte dessa energia mecânica em outra modalidade de energia que não é mecânica. Ela vai ser essencialmente térmica, por exemplo. A força de atrito é uma força dissipativa. A força de resistência do ar, do ponto de vista mecânico, ela é chamada de dissipativa. Por que dissipativa? Porque ela dissipa. Mais ou menos assim. Tá? Porque ela dissipa, tá? Então, na quantidade de movimento, a quantidade de movimento vai se conservar quando? Não. Quando? Isso! Na ausência de forças externas. Na ausência de forças externas, a quantidade de movimento de um corpo ou de um sistema mecânico vai se conservar. Mas o que é uma força externa?
E o que é uma força interna? Como diferenciar uma força interna de uma força externa, né? Deixa eu apagar aqui um pedacinho para a gente mostrar isso aqui para vocês. Então, a quantidade de movimento de um sistema ela vai se conservar na ausência de forças externas. Ou, trocando em miúdos, eu posso dizer de uma forma diferente para vocês. Eu posso dizer de uma forma diferente. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, que forças internas não são capazes de variar a quantidade de movimento de um corpo. Né? Forças internas não são capazes de variar a quantidade de movimento de um corpo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você, Maria Luísa, você é formada por átomos, certo? Átomos têm cargas elétricas, positivas e negativas, certo? Cargas opostas se atraem. E esses seus átomos, eles estão atraindo uns aos outros? Tem força aí? Então por que sua quantidade de movimento não varia? Não tem força? Essas forças são internas. A resultante acaba sendo zero, porque a força com que um átomo puxa é a força com que o outro puxa. Então, na hora do somatório geral, a força resultante é zero. Adianta, você pode tentar levantar dessa cadeira, não vou falar mais de você, você é a? Laura. Laura? Isso. Laura, muito prazer. Tudo bem? Seus átomos também são muito bonitinhos. Deixa eu te falar. Horrível, né? É do tipo que você manda pastar, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. Você pode tentar se levantar dessa cadeira, por exemplo, pegando nos seus cabelos e tentando se levantar. Você consegue sair daí assim? Não consegue. Eu posso tentar me levantar, eu vou dar um pulo. Consigo? Não consigo. Porque a força com que eu puxo para cima, eu sou puxado para a resultante dá zero aqui. Certo? Sim ou não? Então, forças internas não são capazes de modificar a quantidade de movimento de um corpo. Você saiu com seu namorado, de repente choveu, e ele pegou o carro do pai dele, e o carro estava no cheiro combustível, né? Porque ele estava contando dinheiro, juntou dinheiro 4 meses para poder sair com você, e no meio do caminho o carro acabou o combustível. Aí o que ele fala? Não, eu vou ficar aqui, você desce e empurra. Aí ele manda você descer e empurrar o carro. Ele manda você descer e empurrar o carro. Aí você fala assim, eu tenho uma ideia melhor. Para eu não descer, porque o meu cabelo está arrumadinho, passou o tempo todo se produzindo para sair com um cara que não tinha dinheiro para sair com você. Aí o que você fala para ele? No lugar de eu descer e empurrar o carro, você apoia direitinho no banco, encosta no volante e empurra o volante para frente, que o carro vai sair do lugar. Sai? Não, porque a força é interna. Força interna não varia a quantidade de movimento de um corpo, de um sistema, somente forças externas. O que quer dizer que se não tiver força externa, a quantidade de movimento se conserva. Simples assim. E aí as questões de impulso, de quantidade de movimento que costumam cair na prova da SpaceX, da AFA, da EA não, deixa pra lá, da AFA, da EFON, da Escola Naval, essas questões normalmente elas giram em torno de conservação da quantidade de movimento. Você tem que, inclusive na última prova caiu uma questão de impulso e quantidade de movimento que é o ouro. Eu não vou resolver hoje aqui com vocês porque eu não gosto de chegar chutando, né? Então a gente vai resolver outras aqui e depois eu espero, se o professor Glauco planejar isso, que a gente tenha um momento para resolver apenas exercícios, tá? Se houver isso, a gente senta e resolve um bocado de exercícios que eu trago para vocês já, que eu tenho selecionado para a gente resolver em sala de aula, juntos, tá bom? Então, olha só. Quando que eu digo que a quantidade de movimento se conserva? Quando o impulso da força for igual a zero. Isso aqui, quando você só tem forças internas. Internas, tá? Então você tem o impulso da força, se as forças forem internas, o impulso dessa força é igual a zero. Então ela não varia a quantidade de movimento, quer dizer que a variação da quantidade de movimento é igual a zero. Isso aqui é o que a gente chama de expressão da conservação, saúde, da quantidade de
movimento. E aí, pasmem! Se a variação da quantidade de movimento é igual a zero, é porque a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Antes e depois do quê? De eventos onde você só considera forças internas. E aí tem alguns eventos em que isso cai da prova a dar com rodo e bater com pau. Nós temos alguns eventos onde a quantidade de movimento se conservam e que é recorrentemente, falei certo? Recorrentemente questão de concursos. Questão da SpaceX, questão da AFA, da EFON, da Escola Naval, da IA não, tá? E aí, somente forças internas. E que fenômenos são esses onde você tem a conservação da quantidade de movimento? São vários. Os mais comuns são 3. Disparo de projéteis, explosões de artefatos e nas colisões. Esses 3 eventos caem na prova, dar com rodo e bater com pau. Existem outros fenômenos. Eu tenho questões que a gente pode resolver depois, diferente dessas aí, desses 3 fenômenos, para eu mostrar para você. A palavra mágica é o seguinte: ausência de forças externas. Se você pode isolar o seu sistema mecânico de forças externas, a quantidade de movimento se conserva, tá bom? Vamos lá, para você tentar diferenciar força interna de força externa, tudo bem? Só um bizu aqui. Olha só, eu tenho aqui uma superfície não tão horizontal assim, tá? Um bloquinho de massa M e ele está na presença de um campo gravitacional constante. Constantine, John Constantine. Se está na presença de um campo gravitacional, esse corpo está sob a ação de uma força e o peso geme. É G vezes M. Então, P é mg, tá? O peso geme. É G. Calma. Não empolguem. O peso geme é G vezes M, tá? Essa é a resultante de forças que está sobre esse corpo? Se fosse a resultante, ele ia rasgar isso aqui tudo, parar, descer o teto e ir lá para onde? Para o inferno, lógico. Certo? E no inferno, onde está cheio de vetorzinho para cima, sim ou não? Qual é os vetorzinhos que está lá? Quais... Vetor peso, a reação da força peso está lá. Sim ou não? Ou você acha que a reação da força peso é a força normal? Não! Não! Força normal não é a reação da força peso. Não é. Não é. Um par de forças para ser considerado ação e reação tem que ter a mesma intensidade, a mesma direção, sentidos opostos, em corpos diferentes e tem que ser de mesma natureza aí. O que quer dizer de mesma natureza? Se uma for gravitacional, a outra também tem que ser o quê? Gravitacional. Se uma for de contato, que é a força normal, a reação tem que ser de... Então, onde que está a reação da força normal? Onde ele está apoiado, aqui embaixo. Então, aqui está a força normal. Essas duas forças são internas ou externas ao sistema, ao bloco? Por quê? Depende. Qual é o sistema que eu estou considerando? É só o bloco? É só o bloco? Se for só o bloco, as únicas duas forças que estão atuando é a normal e o peso. Onde que está a reação da normal? O chão faz parte do sistema? Então essa força é uma força externa. Se a normal não, se a reação não estiver dentro do sistema, é porque essa força é uma força externa. Externa, tá bom? Pegou a visão, tá? Isso o professor Glauco já deve ter falado com vocês quando ele falou de lei de Newton, fez aplicações, ele deve ter falado sobre isso. É só para ficar claro, porque às vezes a gente tem dificuldade em isolar o sistema, para poder saber onde que você aplica, onde que você não aplica a conservação da quantidade de movimento. Então, para aplicar a conservação da quantidade de movimento,
O que a gente tem que ter? A gente tem que ter a ausência de forças externas. Somente forças externas é que são capazes de variar a quantidade de movimento de um corpo, de um sistema. Tudo bem? Bom, e onde que isso aqui acontece? Só para terminar e a gente ir para os exercícios, em 3 fenômenozinhos que recorrentemente caem na prova, tá? Disparos de projéteis. Gente, eu tô nervoso. Segunda, nas explosões de... Fala explosões aqui. Explosões. Aí, tá vendo? Explosões de artefatos. Nas explosões de artefatos. E aí, pasmem! Nas colisões. E vai ter uma aula só para isso que o professor Glauco já está preparando para vocês. Colisões, nós temos 3 colisões que a gente vai estudar. Tem mais uma, tem uma quarta, tá? Essa quarta a gente não estuda no nível médio, tá? A gente estuda no ensino superior, que são as chamadas colisões superelásticas, tá? Da mulher elástica, tá? Então a primeira colisão são as colisões elásticas. E aqui eu vou parar a aula, tá? Elásticas, as inelásticas, inelásticas e as parcialmente elásticas. E as parcialmente elásticas, tá? Esses 3 tipos de colisões. Eu vou fazer exercício com vocês dessa situação aqui e dessa situação aqui para ficar exemplificado, fica como sendo a conclusão do que a gente estudou hoje aqui, tá? Bastante tranquilo para vocês? Joia? Cadê o meu amiguinho do estúdio que pode projetar a primeira questão para mim? Já está aqui! Oh, que massa! Deixa eu ver. Como é que tem que colocar aqui, né? Posso apagar? Pode. Tá mais ou menos aí, Alex? Tá dando para aguentar? Meia boca aí, ó. No carro, fazer pegar no tanque e empurra no volante. Vai. Ainda manda a mulher descer para empurrar. Ainda manda a mulher para ajudar. Deixa eu ver aqui, tá acionando aqui. Eu tenho, viu, professor? Eu não gosto na primeira aula de fazer questões muito puxadas. Tá? E aí? Olha aí que massa. Pessoal, a questão da SpaceX 2011 é uma questão bastante tranquila. Bastante tranquila. É a questão de um canhão, um disparo de projéteis. Por que no disparo de projéteis a gente considera as forças isoladas de o sistema isolado de forças externas? Porque as forças que estão atuando no disparo do projétil são as forças de expansão dos gases resultado da detonação da carga, né? A pólvora que está ali, né? Ela é detonada. Quando eu digo detonada, é uma reação muito rápida. E aí ela empurra o projétil para frente. E os gases também empurram o canhão para trás. Então, assim, se antes da detonação da carga, se antes da explosão, né, da carga, a quantidade de movimento era 0, depois da explosão também tem que ser igual a 0, certo? Então, assim, se as forças são internas, a quantidade de movimento tem que se conservar. Isso aqui na prática se faz de cabeça, tá? E eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer a continha bonitinho. Um canhão inicialmente em repouso significa velocidade igual a 0. Quantidade de movimento igual a 0. Inicialmente assim, de massa igual a 600 kg, dispara um projétil de massa 3 kg. Projétil tem quantas vezes menos massa que esse daqui? 200 vezes menos massa do que o canhão. E aí vai lá. Com uma velocidade de 800 metros por segundo. Desprezando os atritos, podemos afirmar que a velocidade de recuo do canhão é igual a quanto? Então, assim, você vai isolar o canhão de forças externas e vai considerar apenas as forças de expansão dos gases, resultado da queima da pólvora, que não é a queima, né? Aquilo ali é uma explosão, é uma detonação, é uma reação muito rápida. E aí, quando isso acontece, ele empurra o projétil para frente e também empurra
O canhão para trás, a força é a mesma. Você tem um impulso para frente e você tem um impulso para trás. E aí vai variar a quantidade de movimento do projétil? Vai. Vai variar a quantidade de movimento do canhão? Vai. Mas como a variação da quantidade de movimento ocorre em sentidos opostos, você tem soma de vetores simétricos. Soma de vetores simétricos, zero. A variação da quantidade de movimento tem que ser igual a zero. Então, como você só tem forças internas, então você diz que a variação da quantidade de movimento é igual a zero. E dizer que a variação da quantidade de movimento é igual a zero, você tem que a quantidade de movimento depois, eu vou usar o linha aqui simplesmente para identificar o que acontece após o fenômeno onde a quantidade de movimento está se conservando. A quantidade de movimento depois é igual à quantidade de movimento antes. Mas pasmem, a quantidade de movimento antes é igual a zero. Então depois também tem que ser. Então você tem quantidade de movimento depois igual a zero. Quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento depois do projétil mais a quantidade de movimento depois do canhão. Isso aqui tem que ser igual a zero. O que ele está pedindo para mim? Podemos afirmar que a velocidade de recuo do canhão é quanto? Então ele quer isso daqui. Eu passo para o outro lado a quantidade de movimento do projétil. Eita! Esse sinal negativo aqui, olha que massa. Que massa não, que? 10. Por que aparece negativo? Está no sentido contrário, o que naturalmente eu vou considerar como positivo. A gente costuma considerar positivo para a direita. Mas eu podia mudar? Podia, porque o referencial é meu. Se sou eu que estou fazendo, eu escolho o que eu quiser. Então eu vou escolher que é positivo para a direita. Como o projétil está indo para a direita, então eu vou considerar esse sentido positivo, porque eu quero. Então você tem aqui massa do canhão vezes a velocidade do canhão depois é igual ao negativo da massa do projétil vezes a velocidade do projétil depois. Então, velocidade do canhão menos massa do projétil vezes a velocidade do projétil sobre a massa do canhão. E agora você coloca os valores. Velocidade do canhão depois, portanto, vai ser igual a massa do projétil, 3, menos 3. A velocidade, 800. 8 vezes 10 ao quadrado, pode ser assim? Sem trauma, né? E aí embaixo você tem a massa do canhão. E aí, pasme, a massa do canhão é 6 vezes 10 ao quadrado. E aí acontece o que a gente gosta. Tora, 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 tora. 2, tora, tora. 4. Morreu. Mel na chupeta. Mel na chupeta. Menos 4 metros por segundo. Tora é mel na chupeta. Não é mel na chupeta. Simples assim. Pô, professor, mas a velocidade deu negativa, professor. Pois é, a minha velocidade negativa, né? Então, não entendi. Vamos lá. Eu sou mestre em desenhar canhões. Olha só, canhão da Peppa. Ó, o canhão da Peppa. Olha aí, professor Glauco. Sou mestre em desenhar canhões. Betinho também, né, galera? Olha o projétil. Os gases, olha aí que massa. Estouraram aqui, foram detonados. Aí empurrou para cá, impulso nesse sentido. Impulso nesse sentido. O impulso variou a quantidade de movimento do canhão para trás e variou a quantidade de movimento do projétil para frente. Então você tem aqui a velocidade do projétil depois e aqui você tem a velocidade do canhão depois. E não pode fazer isso não, tá, gente? Ó. Viu? Não pode fazer isso. Depende do curso que o povo aprende. Fale baixo. Fale baixo. Então tá aí. Por que é negativo? Ora! Eu já tô ficando amostradinho, né? Porque eu tô considerando positivo para cá. Eu disse que a velocidade do projétil é positiva. Cadê ela? Tá aqui, ó. Eu disse que a velocidade é positiva. É o que eu estava falando para eles aqui, que mesmo quando você não para escolher um referencial como positivo, intuitivamente,
Subconscientemente você está fazendo isso porque não tem como trabalhar com a mecânica sem estabelecer os referenciais. E, professor, você está mencionando essa matéria que vocês estão entrando, galera, que o mestre Marcelo está colocando. O mais importante, né, Marcelo, porque eles dominam a noção de vetores. O que muita gente apavora nessa matéria, porque o cara não tem noção boa de vetores, aí é caixa na vela. Aí não é mel na chupeta, aí não tora, não. Né? Aí tem um problema. Aí o problema de não saber, né? E aí o problema de não saber é trabalhar com as operações vetoriais. Agora tenham muito cuidado, porque é muito comum na hora da prova você esquecer que as operações são vetoriais. Exatamente, mestre. Por quê? Porque você está nervoso, está com vontade de fazer xixi, né? Você só está nervoso por isso, né? Porque essa camisa põe medo em qualquer um. Isso aí, mesmo, galera. Então, olha só. Aí vai aparecer uma questão aqui em 2 dimensões para você. Olha que massa não, que 10. Caiu em 2017, meus amiguinhos. Caiu em 2017 essa questão, caiu na prova da SpaceX. 2 dimensões. Olha só. Uma granada, eles gostam de granada, essa aqui é a segunda. Já teve outra, eu tenho ela aqui também, ó. Quer ver outra? Ó, essa daqui. Eles gostam de granada, e no ano passado caiu uma granada também. Eles gostam de granada, é do exército, né? Linha bélica, por aí vai, né? Então, olha só. Uma granada de mão, inicialmente em repouso, explode sobre uma mesa indestrutível de adamantium, de superfície horizontal e sem atrito, e fragmenta-se em 3 pedaços de massa, maminha 1, maminha 2 e maminha 3, que adquirem velocidade coplanares. Todo mundo sabe o que é coplanar, pelo amor de Deus, né? No mesmo plano da mesa, tá? Velocidades coplanares entre si, paralelas ao plano da mesa. Os valores das massas, maminha 1 igual maminha 2, que é igual a maminha sozinha. E a maminha 3 é metade de maminha sem nada, tá bom? Imediatamente após a explosão, as massas maminha 1 e maminha 2 adquirem velocidades V1 e V2, respectivamente, cujos módulos são igual a V. Mesma velocidade. E do jeito que ele está dizendo aqui, são perpendiculares entre si. Que massa, velho. Que massa não, que 10. Já são perpendiculares e são iguais, essa carniça vai formar um quadrado. A maminha 3 vai ser a diagonal do quadrado. O professor Glauco gosta de matemática junto com física, com química. Então tá aí. A gente resolve essas questões geometricamente. As questões envolvendo vetores, as questões envolvendo lá na frente, quando foi estudado, não sei se já foi dado, repouso, a estática do corpo rígido, já foi dado? De corpo rígido, os torques. Os torques. Geometricamente, né? E aí onde muita gente fala, quem não gosta de geometria, tem alguém que não gosta de geometria aqui? Sim ou não? Então tá aí, você resolve geometricamente. Então olha só, eu vou desenhar aqui. Eu não falei para vocês que a quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido do vetor velocidade? Então a quantidade de movimento do fragmento 1 tem essa direção que está aqui. A quantidade de movimento do fragmento 2 tem essa direção que aqui está. E aí a quantidade de movimento do fragmento 3 vai ter essa direção que aqui está. Muito bem. Mas antes da granada ser detonada, ela estava em repouso. Quantidade de movimento igual a... As forças que devem ser consideradas são apenas forças internas à granada. Então a quantidade de movimento do sistema, dos fragmentos, somados vetorialmente, após a detonação, não pode mudar. Tem que ser igual a 0. Tá? Então, faz vetorialmente, olha só. Variação da quantidade de movimento igual a 0. Olha que eu tenho que fazer isso para estabelecer a igualdade vetorial. Tá bom? Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Tem que fazer assim, porque é vetor. Isso aqui é um vetor nulo. Tá bom? Bom,
Então, a variação da quantidade de movimento é igual a zero, quer dizer que a quantidade de movimento depois tem que ser igual à quantidade de movimento antes. Olha, eu estou fazendo uma linha de cada vez, porque a aula é o espaço de aprendizagem. Aqui você tem que aprender, às vezes um formalismozinho matemático, às vezes tem que aprender direitinho como é que faz. Aí na hora da prova a gente faz assim, ó. Resolveu, tá bom? Mas eu tenho que fazer assim em sala de aula, tá bom? Então olha só, a quantidade de movimento antes, meus amiguinhos, é igual a zero, vetor nulo. Só que a quantidade de movimento depois é a quantidade de movimento de 3 fragmentos. Quantidade de movimento 1, quantidade de movimento... Estou nervoso. Mais a quantidade de movimento 3. Isso aqui tem que ser igual a 0. E aí, pasmem. Olha só. A quantidade de movimento 1. Isso aqui é bom porque a gente lembra de vetores. Lembra de vetores. Olha só que massa. Que massa não. Que é igual ao negativo da quantidade de movimento 3. Lembra vetores. Como que eu faço um vetor simétrico? Inverte. Ele está dizendo que quando você soma esse com esse vetorialmente, dá um negativo desse. O negativo desse está para lá. O negativo dele está para lá. Ó. Olha que massa, ó. É lindo. É lindo. Lindo. Fofinha. Olha ele aí. Vou apoiar. Olha aí, ó. Isso aqui explicado aqui. Por isso que é... Aí você faz bonitinho. Faz legal. Pro cara depois falar assim, ó, mas eu não entendi. Ano que vem tá abertas as inscrições, né? Mais ou menos assim, tá? Eu não entendi. Então, olha só. Como é que você calcula isso aqui vetorialmente? Gente, teorema do tio Pitt é lei dos cossenos. É lei dos cossenos, só que o ângulo é de 90 graus. Cosseno de 90? Zero. Então, você cai no teorema de Pitágoras, tá? Então, olha só. Você vai ter, então, que... Q3, eu já vou botar em módulo, tá? Porque vai estar ao quadrado, então, olha só. Ao quadrado é igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Maminha 3 ao quadrado, V3 ao quadrado, igual a maminha 1, eu tô nervoso, ao quadrado, mais maminha 2 vezes V2 ao quadrado. O pessoal me conhece, eu não gosto de substituir valores no meio da conta. Eu gosto de levar até o final e depois que eu tenho tudo pronto, aí eu substituo. E aí eu substituo e depois faço a conta só chamando no CREO na velocidade 5. Torando, acabou. Tá? Simples assim. Então, olha só. V3 ao quadrado, que é o que eu quero calcular. Faltou o quadrado aqui. M1 ao quadrado vezes V1 ao quadrado, M2 vezes V2 ao quadrado, dividido por M3. E aí você vem, V3, vou deixar isso aqui. Isso! Estava só testando vocês. Vamos lá. Vamos substituir aqui. Você tem, esse maminha 1 é M mesmo, não é isso? V1 é V mesmo, não é? É. Mais M ao quadrado, e esse V é V mesmo. E aqui embaixo você tem o seguinte... A maminha 3. Só que a maminha 3 é m sobre 2 ao quadrado. M sobre 2 ao quadrado é m ao quadrado sobre 4, né? Vou colocar aqui para fazer mais uma etapazinha. Já podia fazer direto, multiplicando por 4, mas vou fazer assim, tá bom? Por quê? Porque eu quero. E aí você já... Eu não queria fazer, mas é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Lá em cima você vai ficar com 2 vezes... M2 vezes V2 vezes 4 sobre M2. Tora! Você ficou com raiz quadration de 8. Daí você vai ficar com 2V raiz de 2. E essa é a resposta, não é isso?
Essa é a resposta. Ele colocou o V aqui depois, mas isso não tem problema não. Tranquilo, gente. Chegamos ao final, tá? Vai ter mais. Deixa eu falar para vocês. Tá se metendo. Eu não gosto de, na primeira aula que eu dou sobre o assunto, eu não gosto de trazer aquelas questões em que você chuta a canela do pessoal. Tá? Então eu tenho questões mais aprofundadas desse assunto. Havendo oportunidade, a gente vai fazer uma aula, né, professor? Vamos fazer. Vamos fazer uma aula de exercícios e aí a gente aprofunda um pouco mais, tá bom? Trago o que vocês precisarem, mando no grupo de vocês trazem para cá e aí a gente brinca junto aqui de resolver. Eu adoro resolver questões de física, adoro, me passo uma tarde todinha, uma noite todinha resolvendo questões de física com muita alegria no coração, tá bom? Mas na aula que é de aprendizagem, que é o que a gente está fazendo hoje, eu gosto de fazer detalhado, fazer da forma como foi feito hoje aqui, tá bom? Para mim foi um prazer, fiquei muito nervoso, no final já estava ficando amostradinho, né? Mas para mim foi um prazer muito grande. Abraço!